A questão que o mal existe. Então não tem como uma pessoa de 80 anos que acreditou que se ela for boa durante a vida toda, ao morrer ela vai para o céu. E se for má, ela vai para o inferno. Eternamente no céu, sem fazer nada, sem evoluir, sem trabalhar, sem nada. E o inferno, um castigo eterno. Também não se evolui. Porque tanto no bem como no mal, há evolução, tem que evoluir. É como o pai, né? Bota o filho de castigo, ele bota, dependendo do castigo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas não fica eternamente nesse castigo, porque o castigo foi feito para corrigir. Então, nesse caso, a primeira ideia é que Deus, claro, fez um céu para os bons, mas lá no céu continuar a evolução, continuar a trabalhar, continuar a evoluir. A vida continua. Você vai estudar, você vai rever pequenos erros ou grandes erros, né? Dependendo, se preparar para uma próxima vinda, né? Porque a vida não pode ser única. A pessoa nascer com uma única oportunidade, ou faz o bem ou faz o mal. E dependendo do que acontecer com ela, se ela fez o bem ou fez o mal, acabou. Ponto final, é uma única vida. Quer dizer, não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas para quem, no caso, assim foi ensinado, não aceita nada ao contrário do que foi passado. Mesmo porque tem uma questão que é muito cômoda para a igreja, que é o tal do dogma. Ou seja, eles estabeleceram regras, tabus, preconceitos, e você tem que seguir, obedecer, de preferência não perguntar, não questionar, que aí mora o perigo. Antigamente a igreja tinha força, ela mandava em tudo, tinha uma mão pesada, tão pesada que ela decidia sobre a vida e morte de uma pessoa. Foi a época da Inquisição, certo? Então, claro que ela cometeu muita barbaridade. E aí? Claro que com o tempo ela foi perdendo esse poder, ainda bem, né? Porque senão é que ia ser até hoje. Embora acredito que até hoje ela tenha sua força ali, porque existe os feriados dela, os feriados santos, essa coisa toda, mas é bem menor que agora. A igreja ficou rica através da Inquisição, naquela que, se porventura você for suspeito de bruxaria, você tinha a casa invadida, essa casa era tudo que continha nela, animais, pertences, joias, ia para a igreja, ou ia ser vendida para uma outra pessoa, e claro que o dinheiro dessa venda e todos os bens iam para o Vaticano. E a questão, dependendo do julgamento, de quem foi acusado de bruxaria ou de alguma heresia, praticamente era a morte. E a questão do julgamento não era justo. Tanto que torturavam as pessoas a tal ponto que, por mais que ela tivesse resistência a uma certa tortura, uma hora ela ia confessar.
Então, culpada ou não, ela ia confessar. Tinha um outro absurdo também, que quando a pessoa tinha né, passava por uma certa desconfiança, ou ela era suspeita de bruxaria, tinha um outro método para saber se era verdade ou era mentira. Uns pegavam o suposto bruxo ou bruxa, jogava dentro d'água com uma pedra. Aí vem aquela questão: se sobrevivesse, era bruxo; se afundasse e morresse, era inocente. Estava morto do mesmo jeito, né? E difícil de comprovar essa inocência. Curioso isso, né? É meio complicado. Então, até aí, muitas coisas foram morrendo, foram sendo abandonadas, foram acabando, a igreja foi perdendo a sua força, mas ainda ficou o pensamento enraizado na figura do mal. Que tem uma história que Lúcifer seria, né, o anjo que ia ser o velador do planeta Terra para trazer a missão educadora, humanista, né, salvadora da humanidade. Mas aconteceu uma espécie de concílio e chegou a uma conclusão que uma questão aí de perispírito haveria um problema enorme para reconstituir o perispírito de Lúcifer, porque já não tinha mais, pelo grau de evolução dele espiritual, já não tinha mais condição de reconstituir o perispírito dele, porque ele já estava ganhando uma forma de luz e que não haveria como. Que a indicação seria, no caso, para Jesus, que Jesus já estava mais recente, porque ele já tinha 3 encarnações na Terra, né? Então o perispírito dele ainda tinha condição de ser reestruturado para encarnar. E mesmo assim, ele teve de ir, no caso, para essa missão, fazer várias paragens de planeta em planeta, de planos em planos, onde a vibração dele ia ter que diminuir para poder estar aqui conosco, porque a vibração dele era muito alta e a nossa muito baixa, e é claro que não poderiam estar conosco porque a luz dele, vamos dizer assim, ia torrar. Então não teria como ele chegar perto da gente e também não ia conseguir realizar o trabalho. Então, ele, para esse início de trabalho, ele teve de levar mais ou menos de 1 milhão a 2 mil anos para ir baixando essa vibração, para até chegar no campo vibratório do planeta Terra, na qual a vibração, que é mais pesada, mais impura, do ser humano, para começar a sua obra de dar início ao seu evangelho. Mas o Lúcifer não concordou com essa questão, né? E se criou uma revolta, um rebuliço, uma revolução, né? Essa é uma história mais próxima para explicar, né, essa questão da queda de Lúcifer.
Assim, se ainda for possível entender desta forma. Porque, veja bem, indo para o lado do espiritismo, se diz que Deus criou o espírito ignorante, com liberdade, livre-arbítrio né, de escolha. Ele poderia, como na ignorância e no seu experimento entre conhecer o bem e o mal, ele teve lá pelos seus motivos sua queda e vibração pelo lado do mal. E muitas coisas ele começou errada, né? E esse erro foi de geração em geração, de século a século. Os erros seriam, né, traição, assassinato, crueldade, a falta de amor, né, a falta de perdão, interesses, discursos, várias coisas, né, que até hoje isso ainda existe, né? Então, seria um espírito que teve, vamos dizer assim, uma vibração, um vício em errar, ou um vício no mal, ou ele achar que a atitude dele, o método dele é o melhor nessa questão de resolver as coisas, ou ele achar que é Deus, outros acharem que, na verdade, Deus não existe, e que também numa outra verdade, educação, vamos dizer assim, religiosa, o que foi ensinado para a gente funciona dentro de um templo de pedra, mas não funciona na vida prática do lado de fora. Ou seja, pessoas são uma coisa dentro da igreja e são outras do lado de fora. E que o preconceito ainda é grande, porque quando tenta falar, esclarecer essa questão, damos de frente com um preconceito. Aí vem a pergunta, né? Por que a religião criou-se um mito de um ser tenebroso, maldoso, vingativo, mal, que castiga, que induz a pessoa ao erro, à maldade. E por que deram um reino para ele, o inferno? Como eu falei antes, seria para colocar medo nas pessoas, né? Colocar medo nas pessoas, como fôssemos crianças, né? Embora somos crianças espirituais ainda engateando nessa questão de evolução. Tenta-se até hoje quebrar esse mito. Explicar melhor essa história e dizer o quanto a Igreja Católica está errada, e quanto as outras igrejas estão erradas nesse pensamento, porque elas também tiraram vantagem nessa maldade, nessa alegoria, e botar mais medo na pessoa, que esse medo castra. A pessoa não pensa e tudo mais. Se formos para o lado do espiritismo, vamos ter que entender que o mal existe na figura de um espírito ruim. Convivemos com pessoas ruins aqui até hoje, ou seja, pessoas ruins que estão aqui com oportunidade de melhorar, mas que ainda prevalece muito forte, enraizado no DNA dela, a maldade. Evidentemente, com o tempo, ela se esforçando, reencarnando, isso vai diminuindo e modificando até ela conseguir virar um anjo.
Porque, veja bem, a maldade chega uma hora que cansa, a crueldade cansa, fazer mal cansa. Quem faz trabalho de feitiçaria, uma hora se cansa. Porque tudo que vai, volta, é a lei do universo. Né? Se semeamos o bem, colhemos o bem. Se colhemos o mal, vem o mal. Se fazemos o mal, vamos receber o mal. E com o passar, com o tempo, a reencarnação, que aí, no caso, foi a melhor reparação, né, que Deus deu para esse espírito evoluir. E em cada reencarnação, ele vai aprender, ele vai passar por questões duvidosas, por certo tipo de tentações, para ver como ele se sai e o quanto ele melhorou. É um teste. Ele aqui, reencarnado, ele aprende, ele vive, ele melhora. Melhora muito, melhora pouco, depende de cada um. Pode ser que no meio do caminho ele está indo muito bem, ele tem os deslizes e vem a cair. Mas é um planeta escola, é uma sabedoria. Muito bem. Agora imagina se não houvesse esse tipo de reeducação. Seria Deus tão burro de deixar uma pessoa que fez o bem uma vida e ficar eternamente num lugar bom, sem ela evoluir? O que ela ia evoluir num lugar como esse? Nada. Da mesma forma, um espírito que está no inferno, o que ela evolui lá? Nada. Possa até chegar num ponto que ela reveja o seu erro, ou vê o quanto errou, ela venha se arrepender. Sim, aí entra a questão do quê? De mais uma chance, ou do perdão. Então, na misericórdia de Deus, ela tem que sair dessa situação e ter uma oportunidade. Como todos nós temos oportunidade, como todos nós vamos ter uma oportunidade. Então, Deus não é burro, pelo menos eu penso. Não é burro, não é cruel. Tanto que é uma situação dúbia, que se reparar bem, a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Onde o Antigo Testamento, Deus era cruel. Se Deus fosse humano, na crueldade que está no Primeiro Testamento, ele era digno de ser preso, condenado, né, pelos seus atos. Muita barbaridade. Mas o que a igreja fez? O Novo Testamento, que aí botou Deus bonzinho, flexível, tolerante e tudo mais. Ou seja, inventaram uma história, meu prazer, de difícil agora de reparação, e que cada vez mais estão aparecendo as verdades, mas evidentemente essas verdades ainda não conseguem ser transpornir porque as pessoas estão enraizadas, né? Imagina uma senhorinha que passou a vida inteira rezando para uma pedra em forma de figura humana, de um santo, chegar para ela e dizer que não é bem assim, as coisas não funcionam assim, existe lei do karma, de causa e efeito, que esse céu que te inventaram não é bem assim e tudo mais. Ela não vai aceitar, ela vai pirar, e é claro que ela vai entrar numa que você é maluco, que você está possuído, etc, etc, etc. Para ela mudar essa cabecinha, e mudar só através de uma nova reencarnação, que quando ela fizer a passagem, ela vai estar na verdade. Mas se ela estiver num ponto que desencarnou no fanatismo, no plano espiritual ela vai ser separada, né, e vai ficar na ala dos fanáticos religiosos, para não misturar, até que aquilo, passar do tempo, seja descontaminado. E como se evolui na Terra a questão de religião, ela vai acompanhar esse movimento
revolucionário. Que é onde eu quero chegar, que mais uma vez se tentou falar que, por exemplo, onde certas religiões têm o Exu como o mal, para outra religião o Exu quer dizer justiça, quer dizer proteção, quer dizer julgador, quer dizer, né, que ele é o intermediário entre o bem e o mal. Ele é, vamos dizer assim, um cumpridor de um karma. Ele faz cumprir aquele karma. Ele é um zelador de cemitério, protegendo as almas. Não estou fazendo apologia ao Exu. Eu estou falando a verdade, a história que foi deturpada. Vai acreditar, não vai acreditar? É uma questão para parar. Opa, peraí, o que ele está falando? Como é que é isso? Estou desconfiado disso. Papá. Evolução, entendimento. Se você gosta de ser enganado, tudo bem. Se você gosta da história que contaram para você, também tudo bem. Mas vamos dar o pontapé inicial. Então, como o Exu, ele tem também um papel importante, que ele é velador do cemitério, onde ele protege as almas que desencarnaram, mas são materialistas. Ele está protegendo ali dos vampiros espirituais para sugar o resto de ectoplasma ou energia vital que ainda não foi esvarida. Ele também está ali como, vamos dizer assim, doutrinador para fazer que aquele espírito desapegue ao corpo físico, que tem espírito que fica vagando, querendo entrar no corpo e não consegue. Ao mesmo tempo que ele protege dos ataques de espíritos maus, para sugar o resto dessa energia, ou para fazer desse cidadão escravo, mostrar um outro mundo melhor, ou pegar aquele cidadão que em vida, antes de desencarnar, ele usou uma energia negativa ruim para tirar vantagem, agora está para acontecer o contrário e essa lei fazer, já que eu te servi, você vai me servir. Eu te servi no mal, agora você vai ter que me servir nos meus trabalhos. Ele trabalha com esse cuidado, né? Não é um trabalho fácil, não é um trabalho qualquer um. Cachaça, quando é oferecida para ele, nessa questão, é para ele suportar aquele cheiro de odor muito forte do corpo em decomposição. A cachaça serve também como antisséptico, como higienização. Fora do Campo Santo, tem também os Exus que são protetores de ruas, principalmente encruzilhadas, evitando acidentes de atropelamento ou acidente com carro, moto, veículos, né? O máximo que ele pode evitar e proteger. E mesmo havendo assim uma fatalidade, ele está protegendo aquele espírito que acabou de desencarnar a não ser atacado ou vampiralizado. Não. Até que chegue os irmãos socorristas para vir atender na questão de desatar, cortar o cordão que prende o corpo ao espírito. Então essa seria uma das missões do Exu. Evidentemente, cada religião dá o seu nome. Outra função do Exu, ele é guardião de igreja. Ele protege, vamos dizer assim, a harmonia da igreja para não ser invadido por espíritos bagunceiros. Às vezes acontece de entrar numa igreja uma pessoa perturbada ou obsidiada e tentar criar caos num momento de oração. Então ele cuida dessa questão. Embora eu já presenciei uma pessoa perturbada dentro da igreja
querendo tumultuar, né, a cerimônia. Então, ele cuida desse tipo de coisa e fora as outras coisas mais. Que na espiritualidade tem-se outro nome, como guardião do cemitério, como guardião da igreja, como espírito socorrista, né? É uma questão colocada de um entendimento colocado para cada tipo de mentalidade. Ou seja, né, eu entendo que cada religião tem o seu degrau de evolução e de aprendizado, onde quem tem sede de saber mais vai galgando esses degraus. Aí, tentando esclarecer essa questão que não é fácil, principalmente aquelas pessoas que têm um problema enorme de entendimento, de aceitação, e que está difícil de entender, e que não quer entender, está ali, não pode mudar de ideia, tem uma ideia errada. Como apareceu, acredito aí, uma década de 70, 80, o tal do Seu Sete. Quem se lembra do Seu Sete? As Carola já se benziam e não queria ouvir falar nesse nome, porque, claro, já estava induzida pelo padre que não era uma coisa boa. Mas o que representava Seu Sete? Poxa, ele tinha, vamos dizer assim, uma filosofia espiritual diferente. 7 são as cores do arco-íris, 7 são os chakras do ser humano, né? 7 são os anjos principais, 7 são os apóstolos principais. Então daí saiu o Seu Sete com a evolução dele. Não vamos confundir aqui religião com seita. Religião é aberta ao público, convidado, né, a entrar, a conhecer e a estudar. Seita é uma coisa restrita, não são para todos, claro, e que começa com um grupo com o mesmo pensamento e que novos membros só podem frequentar quem tiver o mesmo pensamento ou na questão de ser convidado por algum membro. Senão, aí aparece no sul, Rio Grande do Sul, um cidadão que resolve abrir uma igreja luciferiana. Ali ele fez uma coisa voltada para a ideia deles em acreditar, fazer os outros acreditem na ideia dele. Aí eu já acho que ele perdeu a oportunidade, assim como apareceu agora uma igreja também luciferiana no Rio de Janeiro, Itatiaia, que a proposta do cidadão era esclarecer, porque eu estou tentando esclarecer aqui, a proposta do cidadão é desmistificar as ideias erradas sobre Lúcifer, porque Lúcifer, o nome dele quer dizer de luz. Agora, por que pegaram ele e jogaram na sarjeta, fizeram um mau juízo dele? Aí é uma questão de, talvez, interpretação da igreja, ou a igreja quis criar essa questão de terror, e foi, porque o nome não bate com um pensamento negativo. Como pode ser uma pessoa, né, um espírito de luz, cometer um terror, fazer mal? Enfim, são coisas que o ser humano produz, inventou, e quem ali tiver o juízo mole, não para pensar, porque a igreja não deixa você pensar, são dogmas. Você perguntar muito ao padre, e ele se sentir acuado, ele primeiro dizendo que Deus quer assim, isso não é a resposta. Você pode dizer isso para uma criança, que criança hoje, ela não aceita isso, ela pergunta e pergunta e pergunta, porque ela não aceita a resposta evasiva. Agora, já o adulto aceita, né? Porque
encostando o padre na parede, ele vai sair de Deus que é assim para dizer que se ele continuar insistindo, vai descomungar. Que descomungar na época de séculos atrás era uma coisa muito negativa, ruim. Hoje já não está se dando muita importância para isso, mesmo porque a Igreja Católica está perdendo sua força. Então, um cidadão que esclarecer que o propósito dele é desmistificar o que a igreja produziu um mal, inventou o mal, e mostrar um caminho, fazer justiça com o nome de Lúcifer, do espírito de luz de Lúcifer, ele também já errou nessa tentativa por dois motivos. Se ele está querendo esclarecer, por que que ele não começou como uma seita, ou seja, né, uma reunião particular, pequena, com as pessoas com a mesma ideia e ir progredindo? Não, ele resolveu fazer uma igreja, pintou a igreja de vermelho, meteu simplesmente uma igreja invertida, que hoje se entende como anticristo. Me aparece na imagem com um Porsche do ano, naquela de dizendo, poxa, o que eu falo e a minha igreja lhe traz prosperidade. Mais uma vez estão querendo pegar essa pessoa pelo lado que mexe na prosperidade financeira, que é confundida essa questão. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você ter paz, você ter saúde em abundância, você ter a felicidade, né? Você ter seus méritos. Isso que é prosperidade. Agora enfiaram na cabeça, colocaram também negativamente, erradamente, que prosperidade é dinheiro. E o cidadão me aparece com uma igreja pintada de vermelho, com um crucifixo cabeça para baixo e chegando de Porsche. Ou seja, a ideia dele já mata o princípio de um esclarecimento e dando claramente, olha só, o que eu tenho, o que eu consigo através dessa minha ideia, dessa minha igreja. Aí, coitado, ele já matou tudo. E matou de tal forma que a igreja dele foi embargada pela prefeitura. Tá? Não pense você que foi embargada por uma questão de preconceito religioso, não. Não, aí foi uma questão administrativa legal. Ou seja, ele não teve a licença para construir essa igreja. Bateu a fiscalização padrão e pediu, ele não tinha essa licença. 2, bateu de frente, continuou construindo a igreja, porque talvez ele achou que aquela energia que ele trabalha, que ele conhece, ia superar isso, que não ia dar problema nenhum. Aí ele monta um outro cômodo dessa igreja, só que ele faz numa área que era protegida pelo IBAMA. 2, sofreu, né, outro embargo. Fora que não tinha um cálculo estrutural para aquela igreja, também foi embargada por essa questão e só poderia ser liberada. A igreja ficou pronta aos peitos, mas não pode ter o alvará e ele não pode, né, de jeito nenhum, dar sua primeira, vamos dizer assim, missa, certo? Então, vão pensar que, não, mas isso aí com certeza foi preconceito religioso. Estão criando esse caso todo por preconceito. O cara não tem direito de pensar, não tem direito de falar o que pensa, o que acha, não. A princípio, até aí, não é. Mesmo porque, se ele chegou com aquela pomposa toda, com um Porsche, ele está confiando em uma energia positiva e forte. Aí eu te pergunto, e por que essa energia não resolveu o problema lá da prefeitura com as licenças, alvarás e dando ok para uma obra legal? Como é que ficou? Estranho, né? Porque se fosse esse poder todo que ele vem mostrando que ele consegue ter um Porsche, o espírito poderia dar para ele uma questão mais simples, mais barata, que é um simples alvará.
ele resolvendo todos os problemas, não é verdade? Pois é, mas no pensamento dele se criou que a força que ele tinha, a força que ele pensa, que ele quer pregar, seria mais forte do que tudo. E poderia ir contra todos. Mas se deu mal e está embargada. E agora se perdeu também uma oportunidade de esclarecer essa questão, que é uma injustiça, no meu ver, sobre entre o bem e o mal. Então, nessa questão, como nós nascemos sujeito a erros e falhas, porque nós estamos ainda na caminhada evolutiva, nós temos que reparar e melhorar isso. Que uma pessoa que é má, ela pode passar a vida toda má, porque nós somos maus. Nós somos feiticeiros, nós somos bruxos. Quando a gente não consegue perdoar, quando a gente deseja o mal para aquela pessoa, quando a gente recorre a um pai de santo, algum bruxo para fazer o mal para outra, nós já temos esse lado ainda primitivo. Então existe essa maldade. Estamos nesse mundo para essa questão de evoluir e aprender. Que, por falar nisso, o planeta em si, ele está na transformação dele planetária. Onde o planeta está evoluindo, está saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a questão é a seguinte: se você não melhorar, o problema vai ser seu, você vai ficar. Mas não vai ficar aqui. Você vai ser encaminhado, se não houver essa reforma íntima, você não melhorar, né? Não conseguir se libertar do mal que tem dentro de você, das suas ideias, né? De fazer o mal para a próxima pessoa, seja ele qual for. Isso inclui padres que não são padres, padres cruel, perverso, pedófilos, abusadores, políticos e pessoas comuns. Empresários também, executivos e tal. E com a mudança do planeta na questão de transformação planetária, o planeta vai melhorar e para cá vai vir pessoas melhores. E as outras que estão com esse peso, vamos dizer assim, né? Não consegue, não vai ter carga suficiente, vibração suficiente para suportar a vibração que vai ter esse planeta melhorado, e ela não vai conseguir aqui estar por ela mesma, pela vibração dela. Então ela vai ser encaminhada na sua desencarne e na sua próxima encarnação num planeta primitivo que tem a vibração dela, para ver se daí ela possa melhorar esse estado primitivo dela. É do tipo assim, né? É um local que quem faz muita maldade, só faz maldade, muitos criminosos, bandidos, etc. Ele vai ter que se preocupar com o quê? Para parar de fazer maldade e pensar na maldade. Em sobreviver. Vai para um planeta primitivo, daqueles tipo que vai ter que se preocupar com o vulcão, com a explosão do vulcão, com a erupção do vulcão, vai ter que se preocupar com bicho grande para não ser comido, vai ter que se preocupar com doença, vai ter que se preocupar com tempestade, com furacão, terremoto. Nessa preocupação dele sobreviver, ele não vai ter tempo para pensar no mal. Já é um ponto positivo e de melhora. Nessa questão que está acontecendo tudo de ruim para ele, alguma coisa vai mexer nele e vai ver que isso não é bom. E evidentemente, com a questão que não chegou ao ponto ideal, ele vai desencarnar e vai encarnar no mesmo planeta, na mesma vibração, enquanto ela não conseguir ser também modificada, melhorada. E nessa questão de reencarne no planeta assim, ele tem a tendência de melhorar a sua vibração
aí sim poder depois encarnar um planeta como o da Terra. É que nem nós aqui. Passaram-se 2000 anos, 2026 anos para ser preciso, e se a gente for fazer uma análise sincera, nós não temos condições de ir para um lugar melhor. Por exemplo, um planeta ditoso, onde todo mundo é feliz, né? E todo mundo, e não existe fome, não existe miséria, não existe doença, né? É um país, um mundo, né? Diferente e melhor. Nós vamos fazer, né, essa análise, nós vamos chegar à conclusão que a gente não tem condição de ir para esse lugar ainda. E que, infelizmente, entre a passagem de uma vida para outra, somos obrigados ainda a fazer uma paragem no umbral, que os espíritas chamam de umbral, ou de inferno, que chamam os católicos, para fazer uma reflexão de tudo que você fez de errado e o que poderia ter feito de bom e não fez. É uma reflexão. Seria um submundo deste mundo. Um lugar horrível. Mas que ainda não é a erraticidade, onde você vai sair desse plano do umbral, ou do inferno, que você queira chamar, e vai passar por um outro plano, onde você vai aprender, rever e fazer um novo planejamento de reencarnação, onde mesmo você vai dizer, escrever como você quer viver, aonde você errou, onde você quer acertar um novo aprendizado. Bom, esse é um assunto polêmico, vasto, e paro por aqui. Evidentemente, só vou continuar dependendo dos comentários, porque é um assunto que gera, né, outro assunto, mais polêmico ainda. Se você gostou, você dá a sua curtida, você compartilha, e dependendo dos comentários, das perguntas, possa ser que o que for possível responder, tudo bem, e o que precisar ser respondido será através de um vídeo, dependendo do andar, das consequências e da forma a ser entendida. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Fui!